A União Soviética é um exemplo histórico que, ao mesmo tempo, fascina e assusta. Um exemplo de como a liderança de um imenso país acabou nas mãos de pessoas ignorantes e cruéis com poder absoluto, que, influenciadas por cientistas renomados, partiram para experimentos extremamente ousados e perigosos. Olá, pessoal! Foi exatamente esse tipo de situação que se repetiu na década de 1970, quando foi executado o chamado Projeto Kibini. Assim como muitos outros projetos de grande escala, os testes com geradores magneto-hidrodinâmicos ou MHDs de potência extrema foram realizados em segredo absoluto, e seus resultados só vieram à tona recentemente. Na época da Guerra Fria, o selo de ultra-secreto era aplicado quase como uma formalidade, sem qualquer reflexão. Mas com base nos efeitos externos observados na fase final dos testes, é bem plausível que o projeto não tenha descartado a possibilidade de usar os geradores MHD como um novo tipo de arma de destruição em massa. Pessoal, esse é o nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. E estaremos juntos a partir de agora em mais um conteúdo aqui no nosso canal. Sobre a história. A origem dos supergeradores magneto-hidrodinâmicos está profundamente ligada aos programas de sondagem das profundezas da Terra. Com o rápido crescimento industrial na União Soviética, tornou-se essencial localizar e explorar novos depósitos minerais para garantir uma base sólida de abastecimento de matéria-prima. Para cumprir essa missão, era absolutamente necessário realizar uma análise geológica detalhada das camadas rochosas profundas. Para isso, a partir do final da década de 50, a União Soviética iniciou projetos de perfuração profunda e superprofunda voltadas à prospecção de novos depósitos minerais. Na classificação da época, poços profundos tinham entre 3 e 7 quilômetros de profundidade, enquanto os superprofundos ultrapassavam os 7 quilômetros. Na verdade, essa classificação continua válida até os dias de hoje. Por exemplo, atualmente, a profundidade média de um poço de petróleo é de cerca de 2,5 km, e a maioria dos poços não ultrapassa 5 km. Vale destacar que durante mais de 50 anos, nenhum outro poço do mundo conseguiu superar o recorde do poço superprofundo da Península de Kola, que alcançou impressionantes 12.262 metros. Precisamos falar com mais detalhes sobre esse poço, porque o projeto de desenvolvimento do supergerador MHD, conhecido como Kibini, foi conduzido em paralelo e em estreita conexão com a perfuração desse poço. Ambos os projetos ocorreram em uma área relativamente limitada da Península de Kola e buscavam o mesmo objetivo. O objetivo era investigar a estrutura profunda do escudo báltico em busca de potenciais campos petrolíferos. No caso do poço superprofundo, a abordagem era direta, perfurando as rochas para extrair núcleos e analisá-los. Já o projeto Kibini utilizava métodos de prospecção eletromagnética profunda, aplicando corrente contínua ou alternada para investigar as formações geológicas. O princípio básico era medir os componentes do campo eletromagnético na superfície em um ou vários pontos simultaneamente, aprofundando gradualmente a penetração da corrente. Cada tipo de rocha oferece uma resistência elétrica diferente à passagem da corrente. Por isso, conhecendo-se empiricamente os valores de resistência específicos de cada rocha, era possível criar seções geológicas com base nas diferenças de resistividade. Mesmo sem ser especialista, é fácil entender que quanto mais forte a energia da carga elétrica e quanto mais afastados os eletrodos de descarga, mais profundamente o campo eletromagnético pode penetrar no interior da Terra. Mas afinal, por que os cientistas e o governo soviético estavam tão interessados nos geradores MHD? E a resposta está na eficiência deles, que é muito maior do que a dos geradores convencionais. A alta eficiência dos MHD vem do fato de que eles não precisam de mecanismos de transmissão mecânica, convertendo diretamente a energia cinética do fluido em energia elétrica. Nos primeiros modelos de MHD, usava-se eletrólito como fluido condutor, mas atualmente emprega-se plasma. A teoria do uso de fluido como meio de geração de energia foi proposta pela primeira vez por Michael Faraday em 1832.
Em 1944, o cientista sueco Hennis Alfvén estabeleceu os princípios básicos do MHD com plasma. Depois, em 1959, grupos de pesquisa independentes nos Estados Unidos e em 1965 na União Soviética criaram os primeiros protótipos experimentais de geradores MHD com plasma. Em 1971 foi inaugurada na União Soviética a usina piloto U-25, com potência projetada entre 20 e 25 megawatts. É bem provável que, nesse ponto, os cientistas soviéticos tenham conseguido convencer os líderes do país de que os MHD poderiam ser aplicados em usinas termoelétricas, nucleares e até de fusão, além de outras aplicações que exigem picos de energia em curto intervalo de tempo. Coincidentemente, na mesma década de 70, as perfurações do poço superprofundo da Península de Kola avançavam com sucesso. É possível que os líderes soviéticos tenham tentado matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ou seja, realizar simultaneamente os testes do MHD e a sondagem elétrica da estrutura geológica da região, correlacionando os dados com os obtidos por perfuração. Em 1975 foi conduzido o experimento Kibini em uma escala sem precedentes. O experimento foi tão sigiloso que até hoje quase não há referências a ele sequer na literatura científica soviética. O experimento Kibini. O local escolhido para a construção do gigantesco gerador MHD foi o istmo situado entre a Península de Kola e a Península Sredny. Essa máquina, de tamanho e formato tão inacreditáveis que desafiam a imaginação, foi concluída em 1975. Parece não ter sido mera coincidência o fato de esse experimento ter ocorrido justamente na mesma época em que os trabalhos de escavação do superpoço de Kola alcançaram um sucesso estrondoso. No ano de 1975, o Poço de Kola ultrapassou com êxito a profundidade de 7.000 metros, sem apresentar falhas nem acidentes, e as perfurações prosseguiram rumo a camadas ainda mais profundas. Foi justamente por essa época que começaram a surgir problemas na perfuração de camadas rochosas instáveis, inicialmente pequenos, mas que se tornaram aos poucos cada vez mais sérios e preocupantes. E foi também nesse período que nasceu a lenda segundo a qual, do fundo do poço com 7 quilômetros de profundidade, podia-se ouvir uma espécie de voz vinda das profundezas. Dizem que os operários ficaram completamente apavorados com esse som, convencendo-se de que se tratava dos gritos de almas pecadoras presas no inferno. Mas foi um outro acontecimento que ocorreu quase ao mesmo tempo, não muito longe dali, que deixou as pessoas ainda mais aterrorizadas. No dia anterior ao evento, toda a região, num raio de centenas de quilômetros quadrados, havia sido isolada pelas forças militares. Postos de guarda foram instalados em todas as estradas e até nos desfiladeiros, impedindo o acesso de qualquer civil à zona de testes. Para garantir que ninguém adentrasse acidentalmente a área da experiência, até mesmo helicópteros foram mobilizados para reforçar a vigilância. Um aparato de segurança tão extremo fazia todo o sentido. Afinal, o que seria testado ali era nada menos que um gerador MHD com potência estimada em 80.000 megawatts. A corrente elétrica que circulava no circuito da máquina atingia impressionantes 22.000 amperes. E para montar esse circuito, foram estendidos 2 cabos de alumínio com mais de 7 quilômetros de comprimento e peso total superior a 400 toneladas, ligando a Baía Motovsky à Baía Malaya Molokovaya. Apesar de os organizadores e cientistas esperarem o pior, a cena que presenciaram assim que o gerador entrou em funcionamento foi tão impressionante que ninguém conseguiu esconder o espanto. Dá para imaginar, então, quantos poucos moradores locais que não faziam ideia do que estava acontecendo devem ter se assustado. O primeiro sinal foi um estrondo ensurdecedor, que ecoava nas rochas, tornando-se cada vez mais ensurdecedor e insuportável. Ao som desse trovão assustador, o que os moradores atônitos viram foi uma gigantesca nuvem em forma de cogumelo, de coloração marrom, crescendo de forma acelerada no céu. Essa nuvem foi se expandindo, inflando como se estivesse viva até alcançar uma altura impressionante. Era natural que a maioria das pessoas acreditassem que estavam presenciando um teste nuclear. Até os observadores da Noruega, que detectaram pequenos terremotos na região, chegaram à mesma conclusão.
O governo da Suécia, convencido de que um teste subterrâneo de armas nucleares havia sido realizado na Península de Kola, enviou uma nota de protesto à União Soviética. Não se sabe ao certo como o governo soviético respondeu a esse protesto. Mas o que se sabe é que toda a vida marinha da região costeira foi completamente exterminada. Afinal, com uma corrente de 20.000 amperes passando pela água das baías, era impossível que qualquer organismo sobrevivesse. O pulso elétrico gerado pelo gerador de 80.000 megawatts durou exatos 8 segundos. A carga se espalhou pela água do mar, formando um enorme anel ao redor da ilha Hibashi, com um raio que chegou a atingir 100 quilômetros. Dentro dessa área é muito provável que absolutamente nenhuma criatura marinha tenha sobrevivido. Quanto a possíveis vítimas humanas, nada se sabe ao certo. O que se sabe é que os cientistas e organizadores ficaram completamente satisfeitos com os resultados do teste. Um exemplo disso foi a obtenção de novos dados sobre a estrutura geológica do escudo báltico, alcançando profundidades de até 30 quilômetros. Além disso, segundo os pesquisadores, o experimento permitiu pela primeira vez investigar não apenas as camadas inferiores da litosfera, mas também parte do manto superior da Terra. E para além dos ganhos acadêmicos de longo prazo, o teste também possibilitou identificar de forma precisa a localização de jazidas promissoras e de camadas contendo minérios de valor comercial. Durante a análise dos dados de exploração, descobriu-se ainda a existência de sulcos horizontais entre 10 e 20 quilômetros de profundidade, que apresentavam resistência elétrica extremamente baixa. Esses sulcos atuavam como corredores, por onde a corrente se propagava por centenas de quilômetros, conectando estruturas condutivas compostas por grafita. O sucesso do experimento Kibini criou as condições ideais para continuar investigando a estrutura profunda do subsolo usando geradores MHD. A Academia de Ciências da União Soviética chegou até a elaborar planos ambiciosos para aplicar esse método na busca por jazidas de petróleo e gás em todo o território soviético. No entanto, com a deterioração da economia soviética pouco tempo depois, ficou cada vez mais difícil colocar esses projetos em prática. Como se tratavam de planos de longo prazo e não de aplicações imediatas, a escassez de recursos financeiros e materiais forçou o abandono de muitas dessas iniciativas. Os projetos de desenvolvimento de sondagens eletromagnéticas com a MHD também acabaram sendo engavetados. E até o próprio gerador MHD acabou tendo o mesmo destino de todos esses projetos. Visto de longe, ele parecia uma velha locomotiva a vapor, mas com o tempo a gigantesca máquina foi se deteriorando e acabou se despedaçando por completo. Suas peças mais específicas e sofisticadas acabaram virando sucata. Hoje, tudo o que resta no local onde esse gerador esteve instalado é a base de concreto, solitária e silenciosa, como uma cicatriz do passado. Ainda assim, em várias partes do mundo, pesquisadores continuam investindo em novas versões e conceitos de geradores MHD. Esses estudos avançam em países como Estados Unidos, Japão, Índia e Holanda, e frequentemente são destaque em artigos da imprensa internacional. Os geradores MHD seguem despertando interesse entre cientistas e empresários graças às suas muitas vantagens, como o fato de não possuírem peças móveis e utilizarem plasma como meio para converter diretamente calor em eletricidade. E se você curtiu o nosso vídeo de hoje, aproveite para deixar o seu like e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um forte abraço e a gente se vê aqui no próximo vídeo do canal. Até lá, tchau, tchau!